A Igreja Viva Sem Paredes, bem-vindos a mais uma palavra maravilhosa do Evangelho da Graça de Deus, as insondáveis riquezas de Cristo. O tema da nossa mensagem é os estelionatários da fé e a realidade do Evangelho. Eu vou repetir: os estelionatários da fé e a realidade do Evangelho. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo de número 14. Olha o que diz esta palavra: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. É o que faz um estelionatário. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço pelos seus grandes feitos. Esta é uma manhã de impacto, de revelação da tua palavra. É uma manhã de conhecimento, de palavra viva e eficaz. Eu recebo no meu espírito que centenas e centenas de pessoas aonde chegará esta mensagem sejam libertas desses estelionatários da fé e despertem para a realidade que há na pessoa bendita de Cristo. Para isso, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pelo YouTube digam amém. Amém. Você sabe o que é um estelionatário, não sabe? Sabe. Eu posso falar com propriedade, porque na minha vida pregressa, eu tenho 56 anos, e até os 20 anos eu fui um estelionatário. Na Páscoa, que se comemora aí fora, e as pessoas compravam ovos de Páscoa, eu pegava mamão papaya, embrulhava com aquele papel de ovo de Páscoa, botava um tabuleiro e dizia para as pessoas: ovos de Páscoa em promoção, só não pode apertar porque senão quebra. E a pessoa pegava aquele formato do mamão papaya e dizia: nossa, pesadinho. Eu falei: esse está cheio de bombom. Eu fiz isso durante muitos anos. Eu era um estelionatário. Eu vendia um produto irreal. Vendia uma imagem que não condizia com o meu caráter, sem dó, sem piedade. Porque imaginam os senhores um chefe de família, um pai assalariado e uma mãe que quer levar um ovo de Páscoa para os seus filhos, e que guarda aquele mamão, e que por fora se apresenta como aquilo que eu disse que é, mas não era. Era Denorex. Quem lembra do Denorex aqui, os mais antigos? Parece, mas não é. E você imagina uma pessoa comprar um mamão papaya, porque eu sabia que era mamão papaya. Eu vendia como ovo de Páscoa. A pessoa pensava que era ovo de Páscoa e criava aquela expectativa no seu coração, e o mamão papai amadurecendo lá. E quando chegava no domingo de Páscoa, você consegue compreender? Eu estou aqui retratando na sua mente. Você consegue visualizar a decepção de uma criança e a crueldade que eu praticava quando uma pessoa no domingo abria aquele envelope? Cadê o chocolate? Agora deixa eu te mostrar o outro lado. Enquanto as crianças decepcionadas, enquanto uma mãe frustrada, no domingo de Páscoa, com todo aquele roubo, estava eu tomando cerveja, comendo churrasco e dizendo: tchutchuca, vem aqui com seu tigrão, vem, tchutchuca, vem aqui com seu tigrão.
Meus abençoados irmãos, isto é uma história real, minhas irmãs estão aí. Eu era um estelionatário. Muitos dos senhores que me ouvem aqui pela internet já foram vítimas de golpes. Eles vêm com palavras de suaves lisonjas, unhas bem feitas, muito bem vestido, oferecem vantagem e nós caímos. Esses são os estelionatários, golpistas do mundo secular. Mas a realidade do Evangelho retrata os estelionatários da fé. Nos venderam um produto ilusório. Nos apresentaram um local como igreja, mas na verdade era manipulação. Nos mostraram um Deus mau, cruel, castigador, opressor, e que só ficava satisfeito com o nosso sacrifício e com o nosso dinheiro. Foi assim com você? Você foi vítima disto? Porque eu fui. Nunca me apresentaram a realidade do Evangelho. Era um toma lá, dá cá. Era um pagar um preço. Era isso o que nos ofereceram como Deus. E enquanto nós amargávamos a frustração, eles se banqueteavam nas suas mansões compradas com o nosso dinheiro. Não era ovo de Páscoa, era mamão papaya. E que quando nós abríamos depois de um certo tempo, eis a decepção, eis a frustração, e lá dentro o que eles venderam já estava podre. O apóstolo Paulo foi claro, e antes de ler esse texto, para que ele não fique solto, primeiro, para mim chegar até aqui e dar sequência ao que nós vamos ler, estudar, ouvir, eu quero ler este contexto, que aqui tem um contexto. É preciso eu entrar numa argumentação teológica. Coloca para mim, por favor, o versículo de número 7, Miguel. E a graça, disse Paulo aos seus irmãos em Éfeso, foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Versículo de número 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, ele deixou o cativeiro religioso? Não. Todo o local em que você se sente obrigado, constrangido, está caracterizado como um cativeiro religioso. Eu não sou obrigado a nada. O cativeiro, ele levou com ele há mais de 2000 anos. A igreja nunca entendeu isto. Não é de interesse da igreja vender o produto original. O produto original tira algemas. É preciso enganar, manipular. Quando eu vou comprar uma peça para o meu carro, o proprietário diz: é paralelo ou original? Eu digo: eu quero o original, mas o paralelo é mais barato. Se o senhor vender o carro, o senhor economiza. Então eu tenho que vender uma mercadoria inferior para me beneficiar. É isso? Não é isso que eu quero dizer, porque o original é R$100 mais caro. Se eu compro o paralelo, vai resolver o problema, mas pode me trazer um outro também de segurança. Se o engenheiro fez esse aqui, eu quero esse, porque R$100 não cobre a vida da minha família. Não é de interesse da igreja vender o produto original, te oferecer o produto original. O produto original do Evangelho, as insondáveis riquezas de Cristo, produz liberdade interior. Os estelionatários da fé produzem cativeiro, vida sacrificial exteriorizada, e isso algema as pessoas.
Então ele diz que quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e deu títulos aos homens. Dons ou títulos? Dois. Não é título. Não posso usar isso para me impor. Era isso que Paulo estava explicando lá em Éfeso, quando o evangelho estava sendo desenvolvido. Tudo que Paulo pregava, ele estava colocando base, não colocou a edificação. Ele diz: eu coloquei os fundamentos, vem outro e edifica. Então, na base, na construção, no desenvolvimento do evangelho, Paulo estava explicando aos irmãos em Éfeso que a igreja, a comunidade, também era constituída de uma forte influência do judaísmo, em que o que eles receberam não era mais os títulos como os sacerdotes tinham, eram dons, estava na vida de cada um daqueles homens. E ele vai mostrar qual eram os dons. Versículo de número 9, eu vou ler os textos e o contexto. Ele diz no versículo de número 9, tem aí, Miguel? Ora, o que quer dizer que subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. 11 vem a frase que... Aqui vem a frase que os doutores... Mateus não está aí para ver, que o Mateus tem um programa que dá para ver. Mateus não está e está em casa, né, Mateus? Vê lá, hein? Aqui vem a frase. Viu? Não leu o contexto. O contexto diz que tudo isso aqui era título ou era dons que ele concedeu? Dons. Mas se pega só essa frase e vai dizer: olha aqui, ó, tem que ter apóstolos, profetas, não é Paulo? Sim, é Paulo que está pregando, mas diz que isso eram dons. Isso não é título, isso não é patente. Eu sou o pastor dessa igreja, você não é nada. A igreja, ouça por favor. A igreja de Cristo é constituído de vidas. Paulo fez uma analogia entre o corpo humano e a igreja de Cristo. Assim como o corpo humano tem vários membros, assim também com respeito a Cristo. Ele sendo cabeça, cada um de nós somos membros. Agora ouça. A tua orelha manda no teu cotovelo? O teu pé manda no teu tórax? O teu ombro manda na tua boca? Assim também com respeito a Cristo, nenhum membro do corpo de Cristo tem autoridade sobre o outro, a não ser o cabeça dela, que é Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas aí, porque não se lê o contexto, um homem chega aqui porque jogaram óleo nele e diz: olha aqui, ó, foi ele que deu uns para apóstolos, deu uns como dons, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Continua lendo, versículo de número 12. Com vista, tudo aquilo ali que ele deu, segundo dons, era para enriquecer, tomar o dinheiro, exercer autoridade sobre as pessoas, botar de... Como não? Não, como não? Então eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou maluco, eu estou doidão, estou bonecão do posto. Aqui diz que os dons, no primeiro século da era cristã, era com a finalidade para aperfeiçoar os santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Era esta a finalidade dos dons na igreja do primeiro século da era cristã. Ali tem uma vírgula, quer dizer que continua o argumento. Olha o que diz o 13: até aqui ou para sempre? Até aqui quer dizer para sempre ou até aqui? Até aqui. A cada esquina se entra alguém, aí alguém está aqui, dá um dízimo muito gordo lá no sistema, não conhece bulufas de evangelho,
Aí o pastor joga um óleo nele, sabe em que ele se transforma? Num estelionatário da fé. Porque não existe na Bíblia ninguém ser pastor jogando óleo. Você já leu alguma passagem? Nunca. É boa. Isto que not existe. O padre que é medo. Abençoado. Aqui diz que aqueles dons era até que, disse Paulo, todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Versículo de número 14, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela arte, né? Ui! Lembra que não era Geraldo, naquele tempo do mamão, eu tinha um vulgo, era Guber. Tem alguns irmãos aqui que me conhecem dessa época. Artimanha do Guber. Dia das Mães. Vai no Ceasa, compra 10 caixas de mamão papaya, embrulha e diz: é chocolate da Garoto. Não aperta. Tá calor, vai derreter o chocolate. Faço 3 por 10. Deixa eu contar mais uma breve. Eu pegava o jornal O Globo e estava escrito lá assim: amanhã, dia 21, para que você entenda, missa de 7º dia de fulano de tal. Eu aqui corria, ia na casa de Bíblia, comprava 20 Bíblias, mandava gravar o nome do morto do jornal. Chegava lá na capela, bom dia, sempre bonito, né, com essa aparência assim, um gentleman, e chegava e tal, não sei o quê. Não, porque eu faço trabalho no hospital, e o seu Joaquim da Silva Xavier me pediu para gravar o nome dele nessa Bíblia, que ele estava muito mal, queria distribuir para a família. Comprava uma Bíblia 15, vendia 150 cruzados novos. Você lembra dos 150 cruzados novos? Isto é artimanha de homens que induzem ao erro. É o que está aí fora como evangelho. Artimanha de homens. Isso não tem nada a ver com o evangelho. O que você lê com o evangelho não te induz ao erro, ao engano, te traz as claras. Quando você lê o evangelho com a mente iluminada, com os olhos iluminados, sem intuito ganancioso, sem vender mamão como ovo de Páscoa, a realidade é outra. E quais são os benefícios? Os benefícios é não cair mais no golpe. Os benefícios não é alguém chegar aqui, pegar o telefone e falar assim: olha, eu estou com a tua filha aqui, ai meu Deus! Não tem nem filha, mas o desespero, o feitiço é tão grande. Abençoados, o povo é induzido, levado a uma forma de crer, agir e pensar através das astúcias dos ditos pastores. Eu não conheço 100 pastores que pregam a verdade, pastores que têm títulos. Não conheço. Os que eu conheço tiveram que abrir mão do salário, tiveram que abrir mão da patente, tiveram que se render ao Cristo vivo. Não pregam, não podem, se corromperam pelo salário. Um deles me disse lá de Campinho: e se eu pregar essa verdade, quem é que vai sustentar os meus filhos? Então continua mentindo, para que quem sustenta os seus filhos é a roubalheira que você faz em nome de Deus. Se você roubasse um frango, se você roubasse uma peça de mortadela para sustentar o teu filho, está até errado, mas em nome de Deus, você faz as pessoas tropeçarem.
Enquanto as pessoas estão abrindo seu ovo de Páscoa, esperando o chocolate, diante de uma criança inocente, com a boca cheia d'água, eis mamão papaya pelos dias de corrido já podre. Foi os que nos deram presente de grego. Eu nunca encontrei Deus, eu nunca vivi a bênção de Deus, eu nunca tive paz de espírito. As feridas produzidas por esses estelionatários da fé eram tão fundo em mim que pareciam que eram eternas. Eu dizia, meu Deus, isso vai acabar quando? E sofre, e briga em casa, e é diabo, e é pombagira, e você vê coisas que não existem, você ouve coisas que não existem, você fica desesperado, e você dá, e você dá, e você dá, e busca, e busca, e busca, e busca, e você, tem uma hora que você acha que você é o próprio demônio. Gente, eu tenho um demônio, o pastor dizia, vem fazer um culto de libertação, 7 cultos de libertação, o demônio continuava e dizia, gente, eu sou o demônio. Isto é um clássico entre nós, Jeremias 23, versículo de número 28, olha isso aqui é um clássico. O profeta que tem sonho, conte como uma revelação de Deus. E aí o estelionatário da fé diz, sonhei com a irmã, sonhei que a irmã entrava num avião, Deus está me dando aqui que a irmã vai fazer uma viagem missionária. Olha, mas quando dizia assim, Deus está me dando a irmã, cara, eu vou avançar, cara, eu vou avançar. Não, vocês já ouviram isso, né? Não tinha, não, poucas pessoas ouviram. Tem, né? Ó, Deus está me dando a irmã todinha aqui. Eu vejo a irmã assim, aí já afastava para trás, dava 2 passinhos para trás, assim, tipo thriller. Deus está me dando a irmã todinha aqui, ó. Ô, meu irmão, não tinha como não dar um dinheiro. Mas caía no golpe, é facinho. Meu irmão, falou de Deus, falou que é profeta, falou que teve uma revelação que Deus mostrou, tira, meu irmão. Leva, mas não tira até o dinheiro do Lexotan, tira. É ruim, hein? O povo para ter medo de Deus, cara. O profeta que tem sonho, disse Deus por meio de Jeremias aos judeus, conte-o como apenas um sonho, mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que é isso que o povo quer. Goste quem gostar. Mas se eu falar isso, ninguém vem mais. Que não venha. Mas se eu falar para o povo que dá palma da mão do Pai, ninguém os arrebata, eles não vão vir domingo. E se eles não vão vir domingo, quem é que vai dar dinheiro? Vai trabalhar. Você gosta de dinheiro? Você gosta de dinheiro? Gosta? Porque você está vendendo uma mão papaya como um ovo de Páscoa. Vai trabalhar. Você gosta de dinheiro? Vai trabalhar. Então eu tenho que vender um produto imaginário para as pessoas, dizendo em nome de Deus, se o próprio Deus já disse ao profeta por meio de Jeremias, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha palha a ver com o trigo, diz Geraldo. A palha não tem nada a ver com o trigo. Ou é evangelho, ou é estelionatário da fé. Ou quer me manipular, quer me vender um produto que não existe, mandar eu fazer campanha para me ser curado. Mas seria fácil comer 2 bandas de torresmo, tomar uma garrafa de mel com 51, um pouquinho aquele negócio que vocês bebiam, conhaque Dreia. E aí, conhaque da Deus, aí Deus revela aqui, meu amado. Deus revela aí. E tomar um Dreia, ficar com cirrose, a gordura lá em cima, aí fazer uma campanha para Deus curar. Tá amarrado. Meu amado, olha isso aí, ó, versículo 29. Olha isso aí, olha isso aí. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? 30. Portanto,
eis que eu estou de acordo com esses profetas. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Ele é contra, e eu debaixo. Você tem que estar debaixo da minha cobertura profética. Eu tenho uma palavra profética para a igreja esta manhã. A igreja que dizimar 30%, diz o profeta, vai receber 60% da parte de Deus. Olha, gente, olha, eu não vou nem falar. Meu amado, Deus é contra, Ele é contra, o Criador é contra. Ser um estelionatário é furtar. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. 31, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse. Ó, Deus manda dizer ao irmão, Deus manda dizer o quê? Espera aí. Eu quero chocolate. Eu não quero mamão papaya. Deus não manda dizer nada. Porque senão a história está contada errada. Como é que ele está aqui dentro de mim? Sai daqui, entra em você, para mandar me dizer alguma coisa, depois ele volta dentro de mim. O que está vendo aqui? Eu vou entrar em golpe de novo? Errar é humano, mas e cair no golpe 2 vezes, meu irmão? É muita burrice. A irmã diz, não, Deus está na minha vida. Eu sou vaso de Cantarábia. E parapatá. Olha, a irmã é vaso usado. Aí vem alguém e diz assim, vaso, Deus manda te dizer que... Então ele estava aqui até agora me usando. E de repente ele saiu daqui, entrou em você e manda me dizer. E voltou aqui em mim de novo e disse, foi Deus. Abençoado, isso é o maior estelionatário que existe. São estelionatários da fé. Isso é para enganar. Nenhuma profecia deles aí é mentira. Eu desafio todos esses profetas, todos eles, eu boto todos eles dentro de um saco, bato neles e no Deus deles. Todos. Profetizou em nome de Deus, eu boto dentro de uma sacola, meto-lhe um berimbau, e nesse Deus que ele fala, que não é Deus, é carne, eu bato neles também de berimbau. Eu não como mais desse reggae. Não como, já comi. Fez mal. Deu dor de barriga. Deu cólica. Desse não como. É Deus. Tem que falar comigo, eu não estou de mal. É Deus de mal comigo. Não é assim quando a gente está de mal, né, Marcelo? Marcelo, chega aí, o que é? Fala pro Djailson que eu estou querendo pedir desculpa a ele. Aí o Marcelo vai lá e diz, Djailson, ele está querendo pedir desculpa a você. Fala com ele que eu não vou desculpar não, que ele comeu o bolo da ceia todinha. Então Deus está de mal comigo. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e ainda afirma. Ele diz que foi Deus que disse, usa na primeira pessoa. Deus está mandando dizer à igreja para fazer uma campanha de Manassés. Meu amado, como que você comeu esta comida estragada e não passou mal, hein? Lecantas.
me levas, decomanais. Deus manda dizer a vocês. Agora, olha o que diz o versículo 33. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e também profeito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Você vê um golpe gostoso que eles fazem aí? Deus está me revelando o número do CPF de uma irmã, 0000 ao contrário, 0000 ao contrário. A irmã já levanta de lá assim, ó. A irmã manipulada com ele já toca um pandeiro, a igreja toda já vem fogo no pé, fogo na mão, fogo no cabelo, ela fogo puro. Toda queimada, toda. Meu abençoado. E qual o proveito? Não. E nada. A pessoa cega, encantada, induzida ao erro, diz ali está Deus. Aonde foi que Deus revelou o CPF a alguém? Deus nunca trabalhou na Receita Federal. Não, a gente ri assim, mas quem já passou por esse golpe sabe que o negócio é tenebroso, meu irmão. Proveito nenhum trouxeram a este povo. O povo está cego dentro das chamadas igrejas, estão com todo nos olhos, eles não conseguem discernir o que é lei, o que é graça, o que é Moisés, o que é Cristo. Não consegue discernir. O povo não sabe direito o que dízimo era alimento, não consegue discernir, e nem que gafanhoto não era demônio. Não consegue discernir. São cegos guiando cego. E quando um cego cai no barranco, cai só um, cai os dois. Um cego guiando outro cego, e só um cai no barranco, cai os dois. Paulo explicou em Hebreus capítulo 5, versículo de número 11 ao 14, olha aí, eis aí. A esse respeito, temos muitas coisas de dizer. Deixa eu corrigir. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Os hebreus estavam se tornando tardios em ouvir. A igreja atual não quer ouvir, quer praticar. A igreja quer movimento. A igreja quer pandeiro, quer corinho. Estão em busca de sinais que são da carne. A igreja não quer ouvir. Mas como ouvir, se não há quem ensine? A igreja não tem ensino do Evangelho, a igreja tem práticas da Bíblia. Ensino do Evangelho a igreja não tem. Eu levo os senhores agora numa reunião evangélica, você não vê ensino da palavra. Você vê, levanta a mão. Agora diz, sai. E a pessoa, sai. Aí você vai sair o quê? Só se for piolho ou caspa. Não tem ensino, tem práticas religiosas. E Paulo disse, versículo de número 12: pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornasse como necessitados de leite e não de alimento sólido. A igreja de leite. E quando você diz, olha,
Bastante calma, você que está me ouvindo pela primeira vez. Não vai embora, calma aí, calma aí. Acabou o Omicron, mas tem Tijailson lá, o rei do gado. Quando você diz a uma pessoa, você não deve buscar o reino de Deus. Pronto. O quê? Satanás do inferno, eu tenho que buscar sim, seu maledizente, seu Exu, seu boitatá. Ó, boitatá não. Peraí, vamos brincar legal, não ofende não. Meu amado, o reino não é para ser buscado. Quem tinha que buscar o reino eram os irmãos no primeiro século da era cristã, que estavam esperando este reino vir. Mas em 70 DC, ele removeu o primeiro e estabeleceu o segundo. E nós recebemos então um reino inabalável, onde se retém a graça. Então não é para buscar, é para viver. Viva o reino! Viva! Viva! Viva o reino! Olha, e a Rússula nos diz de sua carne, disse, olha, não vem o reino com aparência visível. Nem vão dizer, ei-lo lá, ou ei-lo acolá, mas o reino está dentro de cada um de vocês. Não é para buscar, é para viver. Desfrute! Ih, mas quando você fala isso, a turma logo, né, meu irmão? Mas como ainda, pelo tempo decorrido, deveriam ser mestres. Aí quando você vem com um alimento sólido, ele gofa. Quer ver uma outra coisa? Vai embora. Tamo junto. É quando você diz, não se deve orar em nome de Jesus. Pronto. Entrei no lugar errado. É verdade. Você ainda está se alimentando de leite. Preste atenção. Temos tempo? Temos. Vamos supor, eu estou aqui. Vamos supor, não, eu estou aqui. Preciso de pegar uma ferramenta lá em São Cristóvão. A pessoa lá não te conhece. Aí eu digo à pessoa, vá neste endereço na Rua Bela, 284. Pega este martelete e diga, eu estou aqui em nome de Geraldo. Por quê? Como eu não posso ir, você vai em meu nome. Ora! Como que eu posso pedir algo em nome do Geraldo lá na loja, se ele está exatamente lá na loja? Tá maluco? Tá doidão? Tá bonecão do posto? Tá? Ora, como eu vou pedir em nome de Jesus, se ele está em mim? Faz sentido? Não faz. Mas está escrito lá. Está escrito lá porque Pedro estava na presença dele numa manifestação física. Ele não poderia estar em vários lugares. Em Jesus e Alxa na carne não era onipresente, era no espírito. É por isso que Maria ou Marta disse, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele não poderia estar em todos os lugares. A sua carne limitava a sua presença, mas hoje ele habita em você, em você, em você, em você, em você. Não é no nome, é em. Não é no nome, é em. Quem está em Cristo, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Não é em nome, é em. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Em Cristo eu estou reinando em vida e em perfeita vitória. Em Cristo doença saia. Em Cristo saúde chegue. Em Cristo prosperidade te acompanhe, te acompanhe, te acompanhe, te acompanhe. Quem recebe diga glória.
pastor me disse, eu vou orar em nome de Jesus. Olha, acontece o quê? Não, se eu orar em nome de Jesus, o demônio sai. Não sai. Faça um desafio que qualquer um pastor, profeta, todos esses estelionatários, se orar em nome de Jesus, o demônio não sai. Porque demônio, da palavra grega, é daimon. É um sentimento, é algo que está dentro da pessoa, não sai. Vê se tem aí Marcos capítulo 7, versículo de número 23. Olha aí, me lembro para mim voltar em Hebreus, cutucar mais um pouquinho a onça. Bota o versículo 21, que eu estou coisado, estou maluco, estou doidão. Bota o 20, que piorou mais ainda. E dizia: o que sai do homem é isso que o contamina. 21. Porque de dentro do coração dos homens. Peraí, que eu li errado. Deixa eu ler igual o religioso. Porque de dentro do inferno com Satanás. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Olha lá o que está dentro do coração dos homens. A prostituição. A prostituição é Exu ou é um mau desígnio no coração do homem? Pode orar em nome de Jesus que não sai, fica lá dentro. Fica igual aquele pássaro do Steven Spielberg. A hora que ele acha uma brecha, o daimon. Aí depois ele bota a mão na cabeça e diz: gente, como é que eu pude fazer aquilo? Estava lá dentro de você, quietinho, só esperando uma brecha. Aqui ele diz: graça e paz, ó glória. Lá dentro, se cutucar o daimon, se passar aquela menina do tanquinho, o varão já ressuscita logo. O homem que foi derrubado nas águas, mas a volta já todo molhadinho. Vai ver. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. É dos homens ou é do Exu? Da pomba que quica, da que roda, da que mergulha. De dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. 22, a avareza, as malícias, o tolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba. E disse a rúxua, a loucura. Está tudo dentro do homem. Pode orar em nome de Jesus, não sai nunca. Fica lá dentro, numa guerra diária entre o homem exterior e o homem interior. E a igreja vende um produto dizendo, sabe o quê? Volta aqui, Miguel, volta aqui. Adulterou. Culto de libertação. Foi a pomba. Sabe quem destruiu o teu casamento? Sabe? Foi a pombagira. Não foi não, o nome dela é Tânia Maria. Era a Gudiva de Irajá, se escondia lá em Copa. Que pombagira nada. Pode orar, pode fazer o que quiser, isso é carne ativada. Mas as pessoas estão enganadas comprando um produto que a realidade é outra. Por isso em que Hebreus, onde nós lemos, Miguel, por favor, Hebreus capítulo 5, já estávamos no 12, eu estou ligado a esse 12, Miguel, está coisado? Pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo o tempo decorrido, tendes necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, no evangelho.
porque é criança. E uma abençoada, que eu sei que não está me ouvindo mais, porque não me suportam. Não suportam, eles querem pessoa que tire caroço. Quem é que tem um caroço para ser tirado? Diga ui! Um só! Mete a faca, olha a faca! Um só! Tá amarrado. E uma delas me disse: eu acompanho o senhor pela internet, eu posso comer carne de porco? Eu disse: carne de porco? Pode. E chouriço? Chouriço pode? Chouriço também? Pode. Não, acabei de ler, o que faz mal não é o que entra, é o que sai. Mas inexperientes na palavra se tornam presa fáceis para o estelionatário da fé. A irmã comeu chouriço? Quando? Ontem, a campanha de libertação, purificação do estômago, vem? 5 dias em jejum, cada dia traz 10%. Olha, gente, eu falo assim, mas se vocês soubessem a vontade de voltar lá do pastor lá e pegar todo o meu dinheiro de volta. Olha, vou fazer igual a minha avó católica: pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui aprendemos a discernir. Nós sabemos o que é o espírito e o que é carne. Nós sabemos o que é lei, o que é graça. Sabemos o que é o evangelho e o que não é. Você consegue discernir? Você sabe o que é vida no espírito e vida sacrificial? Você sabe o que é viver o evangelho? Ou viver macumbogélio? Porque o que se prega aí fora é macumbogélio. É Bíblia misturado com alguma coisa. Bíblia com fita. Bíblia com copo d'água. Bíblia com lenço de Paulo. Você imagina uma pessoa chegar numa reunião e o pastor distribuir o avental de Paulo. Em miniatura, R$150. Não, deixa eu fazer uma justificação. Eu vendi mamão papaya como ovo de Páscoa, mas não fiz isso em nome de Deus. Eles vendem avental de Paulo em miniatura e o povo achando que vai prosperar. Olha, mas se Paulo usava avental, morreu decapitado, ficou preso, apanhou igual um cachorro, desceu pela corda, e eu quero avental do homem desse, pra quê? Pra apanhar igual? Meu Deus! Mas o povo cego. É por isso que ele advertia, olha aí, 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1, já estou terminando, olha aí, ó. Hoje não, meu amado. Hoje é baião de 2 com feijão de corda. Meu irmão, encarar a Serra de Petrópolis na chuva não tá fácil. De 3 não, senhora, está amarrado pelo sinal da Santa Cruz. Livre-nos Deus. É ruim, hein? Olha isso aí. Quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura, disse Paulo. Quando ele pregava aos coríntios, os caras achavam aquilo uma loucura. Os caras diziam: tu é maluco, cara. Como é que você vem aqui e diz para ninguém reconhecer segundo a carne, embora tenhamos conhecido ele segundo a carne, já não o reconhecemos mais? Cara, tu é maluco? Tu está dizendo que Deus habita em nós? Nós adoramos Artemis lá no templo. Nós somos seguidores de Apolo, cara. Tu está entre os pagãos, entre os gentios. Os judeus buscam ele no templo.
Paulo dizia: não, rapaz, vocês agora são santuário do Deus vivo. Eles diziam: que loucura. Paulo diz: suportai-me mais um pouco. Quando nós pregamos ao sistema, eles dizem: tu é maluco, esse cara é herege. Você está pregando algo novo? Eu, novo, estou pregando o que está aqui. Novo quem prega são vocês. Avental de miniatura, curso de teologia sem evangelho, autoridade eclesiástica sobre os membros do corpo. Não existe autoridade sobre os membros do corpo. O membro do corpo só reconhece uma autoridade: é Cristo, o cabeça da igreja, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Estamos submetidos a Ele e mais ninguém. Tá maluco, cara? Ele diz: Geraldo, nós não te suportamos. Eu sei disso. Aí vão procurar uma pessoa para tirar o caroço, vão procurar uma pessoa para orar, para botar a mão. Eu tenho dito nas minhas pregações: se a mão de Deus está na tua vida, serve a de Geraldo. Para quê? Se nem a minha mulher quer a minha mão nessa data. Hoje é dia 20, né? Hoje de manhã, na hora do café, quando eu levei a mão, ela: não toque em mim que eu já me maquiei. Passou álcool em gel. Nossa não, meu filho, tem que passar álcool em gel. Você veio da rua agora, sei lá onde você botou essa mão. Olha, acabei de passar minha roupa. No dia 10, quando eu passo, vai falar comigo não, amor? Hein, meu rei? Negão de tirar o chapéu. E mente, né? E mente, cara, por causa do dia 10. Negão de tirar o chapéu, tô ligado. Quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Versículo de número 2. Tem 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem a um só esposo, que é Cristo. Segura. Para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A chamada igreja é uma Cinderela deflorada às avessas, cheio de maridos, cheio de donos, cheio de mandadatários, cheio de senhores, de soberba, de orgulho, disciplinando, mandando na forma de vestir, colocando no banco, tirando, excluindo, fazendo e acontecendo. Paulo disse: suportem na minha loucura. Eu estou preparando vocês, é com o zelo de Deus, é com a teologia bíblica, com o evangelho de Cristo. Eu estou preparando vocês com a verdade, não é com o ovo de Páscoa, com o está amarrado. Estou preparando vocês, não é com uma mão papaya no lugar de ovo de Páscoa. Estou preparando vocês com a sã doutrina, com as insondáveis riquezas de Cristo. Esta mensagem não vão fazer vocês membros de igreja de homens, vão fazer vocês reconhecerem que vocês são corpo de Cristo, que há uma provisão de Deus na vida de vocês, que em vocês ninguém tocam, que o poder de Deus habita no interior de vocês. Desfrute desse poder, viva a vida sem amarra, sem algema. Suporte-me um pouco mais na minha loucura. 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E vem a palavra 4. Se na verdade vindo alguém que prega outro Jesus que não temos pregado, segura aqui nessa vírgula. Vou lhe fazer uma pergunta com sinceridade. O Jesus pregado na igreja evangélica é o mesmo Jesus que Paulo pregava? Jesus da igreja evangélica ainda tem a mão furada. Jesus da igreja evangélica ainda é chamado de filho de Davi.
O Jesus da igreja evangélica morre todo primeiro domingo do mês, as pessoas comendo o seu corpo, no lugar do pão e bebendo suco. Este não é o Jesus pregado por Paulo. O Jesus pregado por Paulo, na verdade a palavra é Yahushua, ou Yahusha, como alguns chamam. Esse é o nome verdadeiro. O que ele pregava era o Cristo vitorioso. É o Cristo em nós, que neles era a esperança da glória, em nós é fato consumado da promessa. O que Paulo pregava é o Cristo que nos libertou da religião. O deles é o que escraviza para a religião deles. O Cristo que Paulo pregava é o que rasgou o escrito de dívida, por isso cancelado não devemos nada ao Pai. O que eles pregam é um Jesus escravizador que precisa do teu dinheiro para você entrar no céu. Paulo disse, se vier então pregar um outro Jesus que nós não temos pregado, vê se as epístolas de Paulo têm a ver com esse Jesus que está aí fora, de mercantilismo, de toma lá da cá. Vê se o Jesus pregado por Paulo é essa mesma mentira religiosa, essa escravidão. Paulo disse, se então vindo alguém pregar um outro Jesus que não temos pregado, veja, se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, vírgula para aqui, se aceitais entendimento diferente do que vocês não receberam. Qual era o entendimento que Paulo passava para os coríntios? A graça de Cristo, o favor imerecido, a morada eterna do eterno na vida deles. E as igrejas então pregam um entendimento diferente. Eu tenho que ir buscá-lo no monte, eu tenho que ir ao culto de libertação, eu tenho que fazer um culto de consagração. Esse entendimento é diferente, porque Paulo bradou aos Colossenses que nele nós já estamos aperfeiçoados. Por favor, um lindo aplauso a essa palavra. Ou evangelho diferente que não tem abraçado a esse evangelho de boa mente, vocês toleram, e fica todo mundo sentado e o cara dizendo, aqui é a casa de Deus, e todo mundo tolerando. Vocês são pecadores, e todo mundo. Bota aí no teu irmão e diga, pecador, escuta a voz do Senhor, irmão. Agora diga para o teu irmão que foi na cruz e que você ainda vai ser alvo mais que a neve, meu irmão, ainda você é alvo mais que a neve. Todo mundo tolerando. Por quê? Estão debaixo dos estelionatários da fé. E 2 de Coríntios capítulo 3, versículo 13, 2 versículos para terminar, já estamos terminando, olha aí. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Isso era uma astúcia de Moisés, né? Você vê? Induzir as pessoas ao erro. O que Moisés estava vivendo estava terminando, iria chegar o evangelho. Moisés fazia o quê? Cobria sua face para que as pessoas não vissem que aquilo que ele pregava estava se desvanecendo. 14. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, disse Paulo lá em Coríntios, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo tudo que era Moisés já tinha sido removido. E você entra na igreja, todo mundo com Moisés. Quando fala Moisés, as doutrinas, todo mundo com jejum, com dízimo, com Páscoa judaica, que eles chamam Santa Ceia. Por quê? Porque o véu de Moisés ainda não tinha sido removido. Está claro para você? Está claro. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Segura, eu passei da hora, mas por favor, tem gente sendo liberta. Tem gente sendo liberta. Meu amado, todas as vezes que um pastor prega a lei de Moisés, o Antigo Testamento, sobre você, ele está colocando véu. Abriu a leitura da antiga aliança para aplicar e está colocando um véu doutrinal em você, impedindo que você veja a nova aliança. Entendeste? Entendeste? Versículo 15. Mas
Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Gente, isso está escrito aqui, sabe desde quando? Desde hoje de manhã, quando eu mandei escrever. Sério? Tá quanto tempo mais ou menos isso aqui? Gente, como é que as igrejas não ensinam isso, hein? Versículo de número 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Saiu aí o véu? Saiu aí, Marcelo? Saiu aí, Elis? Saiu? Vocês então se converteram ao Senhor. Quem tem véu aí, diga: Abba, Pai. 2, traz aqui. Traz essa miséria aqui, traz aqui. Não vai sair sem véu. Traz aqui. Não é o cajado de Moisés, é o birimbau da graça. Traz aqui que eu arranco esse véu na birimbauzada. Traz aqui, traz outra. Quem tem véu aí, diga amém. Sai ou não sai? Se não sai pela pregação da graça, sai do birimbau, meu irmão. Em nome de Jesus não sai véu, mas em nome do berimbau sai. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Vocês estão livres. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória. Diga: eu sou livre. Não quero ver você faltar o culto de libertação lá na igreja Assembleia de Deus e ficar com medo, hein? Você é livre. E eu quero terminar com Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, que é um clássico. Eu não posso te deixar de terminar com esta palavra sobre a sua vida. Olha o que Paulo disse aos Hebreus. Olha aí. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: se cortar o cabelo eu te deixo, se não tomar a santa ceia eu deixo, se não tomar o banho no batismo eu deixo. Hein? E os estelionatários falam o quê? Fala tudo o contrário. Fala assim: olha, se você não se batizar nas águas, você não está salvo não. Ué, não. Ué, e o ladrão na cruz? O ladrão na cruz é que... mas olha só, se você não comer a carne e o sangue, você não vai ser salvo não. Ué, pastor, mas vocês estavam dando pão e suco aonde de sangue? Não, é que seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Quem recebe esta palavra? Não. Quem recebe, meu amado? Não pode me deixar, mas de maneira nenhuma. Eu procurei por essa palavra em muitos lugares. Eu já entrei nas grandes catedrais, ela não estava lá, porque essa é uma palavra que tira o medo. Isto é a realidade do Evangelho. Isto não é mamão papaya como ovo de Páscoa. Essas são as insondáveis riquezas de Cristo. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, Ele não pode mentir. Ele está com você para sempre.
Eles não podem pregar essa verdade, porque essa é uma verdade que liberta. Davi sabia disto, não revelada com essa intensidade, mas Davi dizia: ainda que eu ande no vale da sombra e da escuridão, da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esta fé, esta convicção. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, pode vir tragédia, pode vir morte, pode acontecer o que for, eu sei que Ele nunca me desamparará. Ele não pode te deixar. Então eu não preciso mais pagar preço. Ele já pagou. Eu não preciso ficar com fome. Não. Você está no banquete espiritual. Se alimente desta palavra, viva com intensidade, vá para os juntos seus e curta a novidade dessas novas vidas. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Acabou não, só mais um versículo 6. Jogaram um cuento aí, gente. Tá amarrado. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. O Senhor é o teu auxílio, socorro bem presente na angústia. Eu sei que a vida não tem sido fácil, eu sei perfeitamente que os desafios têm batido a tua porta, mas posso lhe garantir que sobre o governo desta palavra, o tempo de cantar chegou. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor.